4. Vamos ler os versos de 1 a 8. 2 Timóteo, capítulo 4, versos de 1 a 8, ou ao 8. Diz a palavra de Deus: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes, a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Deus seja louvado pela sua riquíssima palavra. Quero compartilhar com os irmãos e amigos, hoje à noite, 5 orientações ao povo chamado o povo de Deus. 5 orientações bíblicas ao povo chamado povo de Deus. Meus irmãos, há só 2 povos no mundo, só 2. Não há 3, não há 4, há apenas 2. Há o povo de Deus e há o povo sem Deus. Estes são os povos do mundo. 2, o povo de Deus e o povo sem Deus. Seja de que língua, seja de que tribo ou nação for, é povo de Deus ou é povo sem Deus. Não tem mais. Ou se é de Deus ou não se é de Deus. As Escrituras, elas fazem alusão a isto sempre. Desde Gênesis, com Caim e Abel, por exemplo, você já vê 2 povos ali. E aí você vai ver em toda a Escritura, não é? Inclusive, quando ela fala sobre 2 caminhos, 2 lugares, 2 destinos, não é? Na eternidade. E quando a Bíblia fala sobre esses caminhos, ela diz que há um caminho que é estreito, difícil, duro de andar. Duro de andar. Mas este caminho estreito, difícil, duro de andar, é o caminho da vida. É o caminho do perdão. É o caminho da reconciliação com Deus. É o caminho que leva para o alto, para o céu, para a morada do Altíssimo. Um detalhe importante é que Jesus disse que poucos são os que entram por este caminho chamado o caminho estreito. Poucos entram. E eu gostaria que você se perguntasse a si mesmo, porque eu tenho que me perguntar quando estou preparando uma mensagem dessas. Estou entre aqueles que estão no caminho estreito? Mas eu estou porque eu penso que eu estou, ou eu estou porque, desde que criei em Jesus Cristo como meu Salvador de verdade, então, na minha vida, não é? Nas minhas emoções, na maneira como eu trato as pessoas, na maneira como eu me relaciono com a palavra, na maneira como eu me relaciono com a igreja e com o reino, isso fica evidente. Eu participei do velório da irmã Marcinha, a japonesa que nos ajudou aqui no Yakisoba, que depois foi diagnosticada com câncer e que faleceu esta segunda para terça, né? Ela era membro da igreja Osana há mais de 40 anos, eu acho, né? Porque ela nasceu lá, a família toda de lá. E eu gostei muito do culto que foi feito ali. Eu fiquei um pouco emocionado de ver todos aqueles japoneses. É diferente, gente. É muito interessante. Você fica pensando assim, puxa, né? Deus tem povo em tudo quanto é lugar mesmo, né? E num determinado momento, chamado momento de palavras voluntárias, o irmão da Marcinha falou.
Dentre algumas coisas que ele falou, ele disse o seguinte: eu não estou preparado para morrer. Eu não estou pronto ainda. Eu não tenho a segurança que ela tinha. Sabe, eu fiquei pensando naquilo, irmãos. Há muitos outros assim. Não acertaram sua vida com Deus ainda, realmente. E estão vivendo aí como se nunca fosse morrer. Mas se morressem hoje, não estariam no caminho estreito. Estão vivendo desenfreadamente, atendendo aos desejos do seu coração corrupto. A palavra diz que estes não herdarão o reino dos céus. Porque não estão no caminho estreito. Mas as Escrituras também dizem que há um outro caminho. E é um caminho chamado caminho largo. Não é? Chamado caminho largo. E Jesus disse assim: muitos entram por este. Muitos andam por este. Muitos estão neste. A bem da verdade, todo ser humano nasce neste. Caminho largo, não é? Porque nós nascemos mortos em delitos e pecados, filhos da desobediência, que tão cedo se revelou em cada um de nós. E ninguém precisa se esforçar para entrar nesse caminho largo. Já estamos nele quando viemos para este mundo. Ele é o caminho largo, o caminho onde tudo se pode. O caminho onde não há regras, a não ser as regras que a pessoa faz, desde que ela se sinta bem com as regras. Nele não há temor de Deus diante dos olhos das pessoas que ali estão. Não há preocupação com a vontade de Deus. Não há submissão às Escrituras. É o caminho largo, espaçoso, onde cada um vive do jeito que quer. E muitos, Jesus disse, muitos estão neste caminho. Então você deve se perguntar a si mesmo: qual deles eu estou? É neste caminho largo que eu estou? Se for, é muito importante que você saiba, e não é por mal, é por bem, que se você estiver no caminho largo ainda, você não é povo de Deus. Ainda não é. Ainda não é. Todavia, como Deus é bom, como disse o nosso irmão Gilson agora há pouco no seu testemunho, ainda hoje, se ouvires a voz de Deus te chamando, poderás, crendo arrependido, não é, de sua vida desobediente, você arrependido desta vida rebelde, crer em Deus, crer em Jesus como seu Salvador e tornar-se ainda hoje filho de Deus e servo do Altíssimo. E passar a viver no caminho estreito. Ao povo de Deus, que são as pessoas que deixaram o caminho largo e passaram a seguir o caminho estreito, ele chama esse povo de Deus, ele chama de geração santa, sacerdócio real, povo escolhido, menina dos seus olhos, amigos do Altíssimo, ovelhas do bom pastor. Que privilégio, não? Que privilégio. Este é o povo de Deus, e ao seu povo Deus orienta, Deus instrui, Deus aconselha, para que eles tenham uma jornada que muitas vezes não é fácil. Você acabou de ver o testemunho. Muitas vezes é uma jornada difícil, uma jornada com muitos vales, uma jornada com muitos túneis para atravessar, uma jornada com muitas tempestades a enfrentar, mas a este povo que está no caminho estreito, Deus assegura uma jornada vencedora. E para isso Ele nos orienta. Paulo, quando escreveu esse trecho da segunda carta, que ele direciona a Timóteo, eu creio que você percebeu que ele escreveu a Timóteo, quando a gente leu ali. Paulo aqui é boca de Deus, boca de Deus. E Timóteo aqui é o representante do povo de Deus. Paulo aconselha Timóteo como um servo do Senhor. Portanto, assim como Paulo aconselhou Timóteo, Deus, através de Paulo, nos aconselha como povo de Deus a fazermos, a vivermos, ou como vivermos, para termos uma jornada vencedora à luz dos olhos do Altíssimo. E eu quero que você receba esses conselhos hoje à noite. Guarde no seu coração, mas ainda hoje aplique e pratique, para que eu e você
todos nós possamos, irmãos, realmente viver sob a pavimentação das bênçãos do Altíssimo. E que conselhos são estes? Vamos lá, versículo 2, olha a sua Bíblia por gentileza. Paulo diz a Timóteo: pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e com toda a doutrina. Então o primeiro conselho aqui é: não desista jamais, jamais, de viver uma vida apegada às Escrituras. Jamais desista de viver uma vida apegada às Escrituras. Timóteo devia ser apegado à palavra, apegado lendo, meditando e pregando. Meus irmãos, o cristão não pode ancorar-se na palavra, ele tem que enraizar-se, porque quem ancora estaciona, e só quem enraiza é alimentado e cresce. Então você e eu, nós temos que ser enraizados na palavra, apegados à palavra, porque o que cresce compartilha a palavra, e este é chamado, não é para isto. Deus chamou o seu povo das trevas, e Deus trabalha na vida do seu povo, e Deus envia este povo para ser testemunho do seu nome e da sua glória. Quando termina o culto aqui, irmãos, nós somos como aqueles que Jesus chamou, aqueles 70 que Jesus chamou, e depois de ter um tempo com eles e abençoá-los, ele disse: agora vão e preguem. Então toda vez que termina o culto, é como se o Senhor chamasse a gente e dissesse: agora vocês vão e preguem. Espalhem, anunciem, falem, testemunhem, comuniquem a minha glória. Meus irmãos, pregar é um chamamento para todo crente, não é só para o pastor, para o missionário, para o evangelista, não, é para todo crente. É um chamado de Deus para todo crente. Tudo mais que o servo de Deus faz está relacionado à sua pregação com a vida. Você prega dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua escola, no seu comportamento, no trânsito. Você está pregando o tempo todo. Você não sabia, mas eu estou te dizendo agora. Você é um pregador ambulante. A sua vida tem que ser. Porque foi para isso que Deus te salvou e te chamou. Caso contrário, Ele cataria nós bonitinhos aqui e levava para a glória. Ia fazer o que mais nesse mundo? O chamamento de Deus para os seus servos é fundamentalmente o trabalho de um arauto. Não é? O arauto era o emissário de um príncipe ou governador, e ele ia em nome do governador, e ele desenrolava lá o seu pergaminho, e proclamava as ordens, as orientações do seu senhor ao povo, que imediatamente deveriam cumprir. Sendo esta a principal função do rebanho do Senhor no mundo, pregar a palavra, é fundamental, por isso a ênfase, que ele tenha um relacionamento estreito com a palavra, que ele seja enraizado na palavra, que ele seja apegado à palavra de Deus. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês: é muito difícil uma pessoa permanecer firme no Senhor, enfrentando as lutas que o Gilson e a Arneide enfrentaram, se não estiver apegado à palavra. É muito difícil, é muito difícil. Facilmente alguém se desespera, facilmente alguém desiste, facilmente alguém abandona a fé até. Mas quando há o apego à palavra, ela nos sustenta, ela nos guarda, ela nos direciona. Primeiro conselho que Paulo dá aqui: apegue-se à palavra. Meu irmão, minha irmã, pelo amor de Deus, é o rogo de Paulo em Romanos: rogo-vos, pelo amor de Deus, apeguemo-nos à palavra. Sejamos homens e mulheres da palavra, crentes da palavra de Deus. Essa é a razão da ênfase aqui no versículo 2 que Paulo dá: instes, não é? A tempo e fora de tempo, com toda a doutrina. Perguntemo-nos então: somos apegados à palavra? Há sinais que indicam se somos ou não? Deixe-me citar alguns. As páginas da minha Bíblia testificam que eu sou apegado a ela? Se uma pessoa pegasse a sua Bíblia agora aí,
e olhasse na sua Bíblia, o que ela veria? Uma caixinha de guardar coisas? Hã? Ou ela veria anotações, grifos? O que é que essa pessoa veria? Marcas, talvez do dedo, né, que você pegou suado assim. As páginas da Bíblia testificam, dão sinais do meu apego a ela. Isso é um sinal. Um outro sinal, se eu não leio a Bíblia durante um dia, eu sinto falta. É um sinal se eu sou apegado ou não. Se eu não sinto falta, é porque eu não sou apegado. Mas se eu sinto falta, se aquilo me incomoda, porque eu sou apegado. Porque aquilo faz muita falta para mim. Um outro sinal, eu tenho o hábito de carregar a Bíblia comigo, ou faço questão de não tê-la por perto. Mesmo quando vem para o culto. Ou tenho uma mesinha no meu escritório, lá no meu trabalho. Eu faço questão, dentro da minha bolsa na escola, se alguém abrisse a sua bolsa lá na escola e encontrar uma Bíblia lá dentro. Esse é um outro sinal. Quando a gente é apegado, irmãos, a gente quer ter junto. Não quer? A gente quer estar junto, quer ter junto. Você quer ter ela junto contigo. Um outro sinal. Consigo localizar um texto bíblico quando citado rapidamente? Por exemplo, se eu citar aqui... Agora eu vou apertar sem abraçar, hein? Obadias. Quanto tempo você vai levar para achar? Olha, se passar de 2 minutos, vou te dar uma péssima notícia. Primeiro que você não vai achar mais, vai ficar nervoso. Eu acho que está faltando apego. Irmãos, apego à palavra. Um outro sinal, em minhas conversas, assim, cotidianas, eu tenho o hábito de compartilhar bênçãos que eu obtive na palavra, quando eu li, compartilhar um versículo, uma lição que eu aprendi, um fato, uma história que eu li ali, aquilo moveu meu coração. Eu tenho o hábito de compartilhar com pessoas. Olha, preste atenção. Quando uma pessoa é apegada à palavra, esses sinais são evidentes. Então, como Paulo nos orientou, cada um julgue-se a si mesmo. Sonde seu coração. Porque é o primeiro conselho que Paulo dá a Timóteo, não é? Seja apegado à palavra. Seja apegado à palavra. Segundo conselho, versos 3 e 4. Olhe na sua Bíblia, por gentileza. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. Segundo conselho, primeiro, seja apegado à palavra. Segundo conselho, enfrente as dificuldades que surgirão de maneira resiliente. Enfrente, encare, realmente, olho no olho, e enfrente de forma resiliente. Porque Paulo está dizendo aí, vai chegar um tempo. Agora, a jornada cristã, meus irmãos, não é uma pista de patinação que a gente está ali para se divertir. Não, ela é um pântano terrivelmente perigoso. A jornada cristã é como se você atravessasse num pântano e dos dois lados há jacarés famintos que querem a todo custo te destruir. O inimigo das nossas almas não dá tréguas um minuto sequer. Você sabe disso, porque todo dia, ou ele ou os seus súditos batem a sua porta. Todos os dias. Ele tem seus subordinados que são fiéis a ele e aos seus papéis. Segundo, a carne não descansa. A nossa carne. Por isso que Lutero dizia, meu pior inimigo sou eu mesmo. Eu mesmo. Ela é manhosa, irmãos. Ela é egoísta. Ela quer a todo custo ser satisfeita nos seus desejos mais profundos, nos seus desejos mais imorais, por assim dizer. E você sabe que o mundo está dominado pelo sistema antideus, que instiga a nossa carne. Então, tudo que ele quer é apagar Deus da sua e da minha memória.
Nossa batalha, portanto, é renhida, interminável, sangrenta, dolorida. Mas um dia as cortinas se fecharão. E a gloriosa recompensa virá. A expressão no texto que diz, haverá tempo, necessariamente não significa tempo de fim de mundo, ou um tempo escatológico. Necessariamente não significa isso, mas pode ser um tempo da sua vida. Virão tempos difíceis, não é? Nas nossas vidas, e você sabe que é assim mesmo. Hoje, esse ano, talvez ano passado, foi tudo bem, na sua família não teve problemas, você conseguiu enfrentar as situações e correu tudo bem, mas de repente 2018 já não começou legal. A coisa já começou meio embaraçada, dificultosa, não é? Portanto, o Senhor está nos chamando a abrir os olhos, a nos atentarmos, não é? Para que nós possamos entender claramente que a jornada cristã, às vezes, é enfrentar dificuldades. E o reino de Deus carece de servos emocionalmente firmes para suportar as aflições naturais do ministério. Servos resilientes. Pastor, eu entendi servos, mas não sei o que significa resilientes. Resiliente é alguém que, ao passar por uma situação difícil, consegue fazer o que fazia antes sem perder o foco. É a pessoa que não abandona a fé só porque a coisa não aconteceu do jeito que ele queria. Ela é perseverante, é resiliente. O resiliente é aquele que não desiste, que vai atrás, que se esforça, que chora aos pés de Jesus, levanta, insiste, cai, não desiste, levanta de novo, é dedicado, cai de novo, mas levanta, não desiste, persiste, vai em frente. Ele não perde o foco de jeito nenhum. Por isso Paulo diz, haverão momentos difíceis que as pessoas não nos ouvirão. O versículo 4 diz, olha, desviarão os ouvidos. E às vezes nós passamos por momentos assim, né? Onde não somos ouvidos, ou parece que não somos ouvidos. Você que é pai e mãe sabe disso. Quantas vezes você já disse para os seus filhos, olha, não faça isso. E foi a mesma coisa que ter falado para a barata. Porque foi e fez exatamente o que não era para fazer. O pior é que aí tem consequências, às vezes graves, né? Mas parece que não somos ouvidos. Você como cidadão, olhando para o sistema do nosso país e para tudo que está acontecendo, imposto e mais imposto, por exemplo, não parece que nós não somos ouvidos? Parece que o grito do povo significa nada. Nossa voz parece algumas vezes não fazer diferença. Você como professor ou professora em sala de aula, não se pega nessa situação de vez em quando, você está lá dando a sua aula, e os alunos estão conversando sobre qualquer coisa, menos a sua aula. Aí você fica pensando, eu estou falando para quem aqui, afinal de contas? Como arautos de Deus, falando do evangelho aos parentes, amigos, vizinhos, por vezes, a impressão que temos é que não somos ouvidos. Por isso, meus irmãos, precisamos ser resilientes. Não podemos desistir, temos que encarar, enfrentar, chorar às vezes, cair, levantar. Não é? E mais uma vez, seguir em frente, resilientemente. Eu sei que muitas vezes parece que estamos falando com pedras. Mas olha, até pedras são perfuradas pela resiliência da água. Não é verdade? A água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É a resiliência da água. Enfrentando a dificuldade e seguindo em frente. Então, meu irmão, enfrente as dificuldades. Paulo disse a Timóteo, virá tempo, Timóteo. Olha, você não está desavisado, estou te avisando. Querido irmão, você está vivo, está no planeta Terra, 2018, tem que levantar para trabalhar, tem que cuidar da sua família. E entenda, as lutas fazem parte do nosso dia a dia. Vamos enfrentá-las resilientemente. Como crentes, soldados de Jesus Cristo no mundo de verdade, que confiam no seu Senhor. Terceiro conselho, versículo 5, olha aí na sua Bíblia. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Uma das maiores tentações que rondam os crentes em Cristo é o moldar de sua vida pelo que está ocorrendo ao seu redor.
Então Paulo dá um conselho para Timóteo aqui, ele diz assim: Timóteo, não seja influenciável, mantenha a sobriedade, influencie você. Olha o conselho, não seja influenciável, mantenha a sobriedade, seja você o influenciador. Seja você quem dita as regras, seja você quem aponta o caminho, não deixe que façam isso por você não. Meus irmãos, em qualquer tempo, os crentes precisam saber a que vieram no mundo. Ei, você que é crente em Jesus como seu Salvador, a que você veio nesse mundo? Por que Jesus te salvou? Para que você está morando em Campinas? Por que Deus te colocou nesse ministério? Por que você trabalha no rádio? Por que você trabalha com crianças? Por que você trabalha naquela escola? Por que você está trabalhando onde está trabalhando? A que Deus te colocou ali, você sabe? Ser um arauto do Altíssimo neste mundo. Você tem que ter isso bem claro na sua mente, no seu coração. Mas ao mesmo tempo em que não podemos nos amoldar ao mundo, conforme diz Paulo em Romanos 12, nós não podemos viver alheio a ele, nós estamos no mundo, não somos dele. Jesus disse: vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Então, como o peixe que está no mar, mas o sal do mar não está nele, assim eu e você estamos no mundo, mas o sistema do mundo não está em nós, não pode estar em nós, não pode estar. Jim Cymbala escreveu um livro, Poder Renovado, da editora Vida, e no capítulo 2, ele apresenta um fenômeno triplo de comportamento que está acontecendo com a igreja do nosso século, a igreja de Cristo no mundo inteiro. Ele diz que é um fenômeno triplo que está acontecendo. Primeiro, ou a igreja tem fugido do mundo e se postado em círculo numa posição de defesa para a guerra e alimenta-se do pensamento: não é terrível o jeito das pessoas viverem hoje em dia? Vamos ficar longe delas. Essa é uma forma como muitas pessoas têm pensado. Ah, o mundo está lá, eu estou aqui e eu quero mais é que eles vão para o inferno é logo. Segundo, ou a igreja tem feito duras e condenatórias declarações contra o mundo e sua gente, esquecendo que as pessoas do mundo, meus irmãos, não são nossas inimigas. Eles são nosso campo missionário. Eles estão condenados até que alguém lhes pregue o evangelho e eles ouçam a palavra de Cristo e recebam o perdão e a salvação. Ou, em terceiro lugar, a igreja tem sido evangelizada e discipulada pelo mundo, ao invés de discipular e evangelizar. Se não vejamos, isso aqui, irmãos, é marcante. Quem que comprou o bilhete da loteria na última semana? 27% de não cristãos. E 23% de cristãos. Quem é que viu um filme classificado como pornográfico nos últimos 3 meses? 87% de não cristãos. E 76% dos cristãos. Quem é que se divorciou nos últimos anos? 23% de não cristãos. Agora, ainda bem que você está sentado. 27% de cristãos. Percebe a situação? Por que isto? Por causa do versículo 5. Desobediência. O texto diz: ser sóbrio em tudo. Em tudo. Haja sobriamente. Não se deixe influenciar. Influencie. Mas quando a pessoa perde a sobriedade, ela passa a ser evangelizada e discipulada pelo mundo. E ela começa a pensar igual a esse mundo. Boa parte das pessoas hoje que se dizem estar comprometidas com Cristo, não mantêm uma sobriedade, não deixando-se influenciar pelo mundo. Não estão dispostas a sofrer por Cristo. Não estão apresentando-se para fazer a obra do evangelismo. Estão deixando de cumprir o seu ministério cristão pessoal. Portanto, estão sendo evangelizadas pelo mundo, moldadas pelo mundo. Paulo diz: não, assim não. Irmãos, Cristo nos chamou, nos salvou, nos equipou como arautos, atalaias, para sermos sal e luz, para darmos sabor e não pegarmos o sabor desse mundo. Nada menos, nada menos, nada menos que isto temos que ser e viver. Nada menos. Por isso ele dá o conselho:
terceiro conselho aí, não é? Não seja influenciável, influencie. Não se deixe moldar, não é? Por esse sistema de mundo. Em quarto lugar, quarto conselho, versículos 6 e 7, olhe lá. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Este é um dos trechos mais lindos das cartas de Paulo. Pelo menos para mim, não é? Ele me inspira muito toda vez que eu leio. Me inspira a continuar firme, a chegar no final da vida como Paulo chegou. E nesse texto, Paulo usa o seu próprio exemplo de entrega total. E ele usa uma expressão ali, oferecido por aspersão de sacrifício, que é o termo libação. E o que era a libação? Libação era uma oferta de derramamento. A pessoa trazia um vaso de vinho ou de azeite, não é? Ou de algum líquido precioso, e ela derramava totalmente aquilo no altar. Lembra quando aquela mulher, não é, a adúltera, foi na casa do fariseu, Jesus estava lá, ela pegou o vaso, não é, cheio de unguento puro, caríssimo, e ela derramou totalmente. Tanto que o Judas falou assim: para que esse desperdício aí, podíamos vender, ganhar uns trocados. Ele não entendia o que ela estava fazendo, mas ela entendia. Ela estava derramando toda a sua vida no Senhor. Toda a sua vida. Então, essa libação representa a entrega total, completa e cabal diante de Deus. O líquido derramado não podia mais ser restituído, pois era consumido no altar. Será que entendemos isto, meus irmãos, quando nossas vidas estão na presença de Deus? Como precisamos ser tomados desse entendimento? Quando eu me derramo no altar de Deus, eu estou dizendo: Senhor, não posso mais me reaver, sou teu, Senhor, sou teu, Senhor. Não pode haver uma gota de óleo na vida do crente que não seja ou não tenha sido derramada no altar do Senhor. Tudo de nós deve pertencer ao Senhor, nossos desejos devem ser submetidos a Ele, meus irmãos, nossas vontades à sua direção, o que pensamos deve ser completamente dominado pelos pensamentos de Deus, na nossa vida, na nossa palavra, nossos planos não podem excluir o Senhor, nossa vida como oferta de libação deve ser derramada completamente no altar de Deus, e talvez nós temos que fazer isso cada dia. Cada dia. Então Paulo dá esse conselho a Timóteo, ele diz: doe-se completamente ao Senhor, doe-se, apresente-se completamente ao Senhor, e deixa o resto com Ele. Dá as cordas da carroça na mão de Cristo, dá o volante do seu carro, não é? Do carro da sua vida nas mãos de Jesus, deixe nas mãos dele, ele sabe o que faz. Em último lugar, o último conselho, versículos 1 e 8. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Versículo 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Último conselho, ele diz: não se esqueça, não se esqueça, o dia da prestação de contas vai chegar, e será nada mais, nada menos, diante do justo juiz. Vai chegar, e será diante do juiz de toda a terra. Note como Paulo começa esse capítulo, ele diz assim: conjuro-te. Essa é uma expressão muito alta, de alta seriedade. Era como se Paulo pegasse Timóteo pelo colarinho, né, e desse um chacoalhão nele assim, dizendo: Timóteo, acorda, Timóteo, abra os olhos, Timóteo, prepare-se, não se iluda com esse mundo vão, acorde, seja excelente, Timóteo, porque um dia nós vamos comparecer diante do juiz de toda a terra. Toda a terra é diante dele, Timóteo. Em 1 Coríntios diz assim: o que requer dos seus servos é que cada um deles seja encontrado fiel. Só isso, irmãos.
Só isto. Fidelidade. Fiel. Você sabe que o fiel é o ponteiro da balança, né? Aquele ponteiro se chama fiel. E é assim que temos que ser, meus irmãos. Fiéis. Fiéis. Fiéis em tudo. Crentes fiéis. Fiéis na palavra. Fiéis no amor, na fé, na pureza. Nos cultos, nas contribuições, no trabalho missionário congregacional e pessoal. Fiéis. Fiéis como cônjuges, como cidadãos. Fiéis. Está claro para você? Fiéis. Ei, para ser fiel, você não depende da circunstância externa. Ah, se tudo estiver bem, eu vou ser fiel. Não. Fidelidade é algo que parte do coração. Se está tudo bem lá fora, eu sou fiel. Se está tudo bem emocionalmente, eu sou fiel. Se não está, sou do mesmo jeito. Se as coisas estão indo legal, sou fiel. Se não estão, sou do mesmo jeito. Fiéis. Está claro para você? Fiéis. Fiéis em amar, em perdoar, em servir aos outros, em orar pelos demais. Fiéis em cumprir com a palavra, em cuidar do templo do Senhor, que é o corpo do cristão. Fiéis, meus irmãos. Independentemente do que se dará para os servos do Senhor, é a Ele que nós devemos buscar para o entendimento de como devemos servi-lo hoje e sempre. É a Ele que devemos amar sobre todas as coisas, porque vai chegar o dia que a Ele, diante dele nos apresentaremos. Aquele cujos olhos tudo vem. Aquele que nem as trevas podem cobrir-nos. Sim, chegaremos diante dele e daremos conta da nossa vida. Conta de tudo. Você está ciente disto? Está preparado para esse dia? Como o Spurgeon estava, né? Não foi citado agora há pouco. Saber disso tem mudado o meu comportamento diário. Há temor no meu coração. Paulo estava e sabia, inclusive, que derramar a sua vida no altar como libação em todo o tempo, desde que conhecera o Senhor. Ele entregou mesmo. E viveu mesmo. Honrou e honrou mesmo. Foi fiel e foi mesmo em tudo. Por isso ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, a coroa da justiça me está guardada. Irmãos, nós deveríamos tremer quando lêssemos passagens assim. Deveríamos tremer e olhar para a nossa vida e dizer, Senhor, me ajude a chegar lá. Me ajude a chegar lá, Senhor, me ajude. Eu estava orando pelo pai do Claudemir, agora há pouco, ali no hospital. É difícil você ver uma pessoa partindo assim, né? E o que nós soubemos é que ele tomou a decisão ao lado de Cristo essa semana. Essa semana, né? E nós oramos por ele ali, sabendo que os dias são curtos, talvez apenas horas, né? O nosso irmão Claudemir está lá no hospital, acabei de ser informado aqui, ó. Ele não quer deixar o leito onde o pai está. É difícil, irmãos, esse momento. É muito difícil. Mas muito mais difícil é chegar nesse ponto da vida sem estar preparado. Sem ter a certeza de que combateu o bom combate, de que acabou a carreira e que guardou a fé. Portanto, meus irmãos, vamos ouvir o conselho, ou os conselhos da palavra, não é? Vamos nos apegar à palavra do Senhor com todo o nosso coração, nossa alma e entendimento. Vamos enfrentar as dificuldades com o Senhor, sejam quais forem. Vamos não permitir que o mundo nos influencie, mas vamos influenciar com a nossa vida e com o Evangelho que está em nós. Vamos, meus irmãos, derramar nossa vida como libação todos os dias. Quando você acordar de manhã, dizer, Senhor, minha vida é tua, eu sou teu, consome ela no teu altar, Senhor, usa ela para a tua glória. Vamos, irmãos, vamos preparar-nos todos os dias para o dia do encontro com o justo juiz, o Senhor de toda a terra. Vamos ouvir os conselhos, porque fazendo isto, cumpriremos nossa jornada cristã, certo de que dificuldades virão,
Porém, sem permitirmos que elas influenciem a nossa forma de servir, nos doaremos totalmente pela causa do Senhor, certo de que quando olharmos para Ele no dia do encontro, Ele nos dirá: servo bom e fiel, vem, vem filho, e entra para o repouso, o descanso do teu Senhor. Ouçamos os conselhos da palavra, porque a palavra é a palavra de Deus, e ela nos instrui, e ela nos mostra a maneira de viver agradavelmente ao Senhor. Vamos orar. Eu gostaria que você respondesse a essa mensagem, como uma mensagem que foi pregada hoje de manhã, tão gostosamente de ouvir, bíblica. E agora à noite a palavra foi pregada. Eu gostaria que você respondesse a ela. Não diante de mim, não diante da igreja, mas diante do Senhor, no seu coração. Se ela foi clara para você, se você compreende a importância do apego às Escrituras, a importância de não se deixar influenciar, a importância de você enfrentar as dificuldades com o Senhor, a importância de estar preparado, dia após dia, derramando a vida como libação no altar, para quando chegar o momento da passagem, da partida, podermos estar prontos como Paulo. Se você entende, se isso faz sentido para você, e se de verdade você quer ouvir estes conselhos, por favor, responda diante de Deus. Faça um compromisso com o Senhor. Faça um voto diante do Altíssimo. Comprometa-se a dar de si mesmo mais ao Deus Todo-Poderoso. Diga para o Senhor: quero me derramar, Pai, me derramar no teu altar, até que o todo de mim esteja consumido pelo Senhor. Eu quero viver cada dia como se fosse o último neste mundo. E eu quero viver me preparando, fazendo o que o Senhor me mandou fazer, para que quando o Senhor me levar para a tua presença, eu tenha sido fiel, no pouco e no muito, nas finanças e no amor, na disponibilidade, na compaixão. Se Deus chama você a responder esta mensagem, responda. Apresente-se diante de Deus agora, como oferta e sacrifício vivo, no altar do Senhor. Pastor, eu posso me levantar e ir na frente hoje? Eu queria fazer isso no altar. Pode. Pode. Se Deus está chamando você para apresentar a sua vida aqui como libação no altar, venha. Pode vir. Pode colocar-se na presença de Deus. E nós vamos orar ao Senhor e bendizer a Deus. Pastor, eu posso me colocar de pé? Pode. Deus vai estar vendo também, do mesmo jeito. Você só não pode deixar de ouvir os conselhos da palavra do Senhor. Então, se você ouve, responda. E se você responde, tome uma atitude. Ou vem no altar, ou fique de pé. E nós vamos orar ao Senhor. Quem é que vai responder ao chamado do Altíssimo para ouvir os seus conselhos hoje à noite? Alguém? Alguém mais? Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Fomos alimentados com a tua palavra hoje de manhã. Eu desejo do fundo do meu coração que também tenhamos sido hoje à noite aconselhados, desafiados. E eu oro, Senhor Deus, para que aquilo que eu preguei, eu viva na minha vida, em cada palavra que foi falada aqui.
Eu oro para que o Senhor nos ajude a, como igreja, realmente vivermos atentamente aos teus conselhos, de tal maneira que a nossa vida vai sendo transformada, vai sendo, ó Deus, mudada, vão sendo aparadas as arestas, de tal maneira, Senhor, que a gente vai enxergando a tua vontade, o teu projeto, o teu propósito, os teus planos, e a gente vai dizendo sim, a gente vai se entregando, e a gente vai se ofertando, até que, Senhor Deus, nós realmente tenhamos sido derramados totalmente, até que o Senhor venha consumir todo de nós, Pai, e até que o nosso bairro seja influenciado, nossa família, e as pessoas ao nosso redor saibam que o Senhor é Deus, e é Deus da nossa vida, é Deus nesta igreja, é Deus todo-poderoso e comandante do nosso coração. Ó Deus, ser servido de tomar-nos em teus braços, de nos usar para o teu louvor e a tua glória, Pai, de nos usar como instrumentos em tuas mãos, de nos capacitar a enfrentar os embates da vida, combatendo um bom combate, completando a carreira e guardando a fé. Muito obrigado pela tua santa e bendita palavra. Seja glorificado o teu nome, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.